Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia deu início à sua segunda fase da invasão da Ucrânia. Anos antes, em 2014, o país já havia anexado a Crimeia, uma península de enorme importância estratégica para os planos de expansão de poder político e econômico da Rússia. O plano de invasão russo, que fora inicialmente nomeado como uma operação militar especial, deveria durar apenas alguns dias. Entretanto, várias falhas táticas e estratégicas nas ondas iniciais de invasão permitiram aos ucranianos resistir às tempestades de aço russa que entravam por suas fronteiras. A feroz resistência da Ucrânia não era esperada pela Rússia, e talvez isso tenha sido seu maior erro. E com os ucranianos recebendo cada vez mais recursos dos países ocidentais para se defender, os russos precisavam, da mesma maneira, de dedicar mais recursos militares para o ataque. A Rússia é famosa por suas imensas quantidades no estoque de blindados, armamentos e recursos pelo seu território. A condição que eles se encontram, entretanto, varia bastante, e nem todo o material armazenado estava em condições de ser colocado em uso novamente. E mesmo os equipamentos que têm chance de serem restaurados precisam de tempo para suas modernizações e restauração, o que demanda muitos recursos. E entre essas e outras razões, começamos a detectar a presença de veículos e armamentos nas linhas russas de diversas origens, para se dizer o mínimo. Um dos primeiros veículos que chama a atenção ao ser encontrado foi o veículo blindado de comando Ladoga, apelidado em algumas análises de tanque do apocalipse nuclear, similar ao objeto 279. O Ladoga é um blindado de alta mobilidade que é baseado no mesmo chassi do T-80. Seu motor é o GTD 1250, com 1.200 cavalos de potência, com uma turbina extra e geradores pequenos que funcionam enquanto o motor está desligado, continuamente mantendo o ar purificado dentro do blindado. O veículo não possui armamento e tem a finalidade de servir como um centro de comando móvel para oficiais, em um cenário de extrema contaminação nuclear. Seu uso provavelmente seria para o transporte de figuras importantes do regime comunista do Kremlin até os abrigos mais próximos em caso de guerra nuclear. Seu interior é dividido em duas partes, o compartimento do motorista e o outro para uso operacional dos oficiais, com equipamentos de comunicação e controle. Considerando o padrão soviético, o interior era extremamente confortável, com poltronas grandes e estofadas. Para a proteção da tripulação contra resíduos químicos, biológicos ou nucleares, o sistema de ventilação do Ladoga poderia utilizar um sistema de filtragem de ar ou receber ar por um cilindro localizado acima de sua estrutura. O primeiro uso real do Ladoga se deu no desastre de Chernobyl, em 1986. Após a explosão da usina nuclear local, imensas quantidades de material radioativo começaram a ser dispersas na atmosfera, colocando toda a União Soviética e a Europa em risco. E devido às condições operacionais, era o momento perfeito para testar o Ladoga. Então logo foi enviado o exemplar de número 317, juntamente com uma companhia especializada em contaminação radiológica, biológica e química. O Ladoga então realizou missões de reconhecimento na área ao redor do desastre, com alguns relatos mencionando que chegou a entrar dentro da sala do reator, local de imenso perigo. Após alguns meses cumprindo sua missão, o Ladoga retornou para sua base em Kaliningrado. Os dados sobre o blindado são escassos, mas estima-se que no máximo 5 exemplares foram construídos. Em 2021, um deles foi exposto no Patriot Park, em Kamensk-Chartinsk, mas esta não foi sua aparição mais recente. Ainda neste ano, filmagens de um drone ucraniano mostraram que um Ladoga estava em uso no fronte de batalha, quando foi então, no mínimo, danificado por um drone suicida. Não se sabe exatamente a razão ou como o blindado ancião do Apocalipse chegou ao conflito, mas ainda são necessárias imagens pós-impacto para se ter certeza se foi destruído ou apenas danificado. E ainda falando em blindados soviéticos aparecendo em campo de batalha, temos dois ícones da Guerra Fria marcando presença. Estamos falando dos blindados T-54 e T-55. O T-54 foi introduzido no final da década de 40 para substituir os lendários T-34, enquanto o T-55 foi introduzido no final da década seguinte. Um detalhe importante de se ressaltar é que um tanque é um tanque,
independente da idade. Por isso, faz sentido que os MBTs modernos disponíveis sejam transferidos para a linha de frente, enquanto a retaguarda, que vê menos combate, receba blindados mais antigos. Em tempos de guerra, o uso dos meios de fortuna é a diferença entre a vitória e a derrota. O que é bizarro na utilização dos T-54 e T-55 é que foram utilizados como tanques suicidas. Carregados com mais de 3 toneladas de explosivos, os russos enviaram esses tanques, não tripulados, em direção às trincheiras ucranianas. Observando um blindado de mais de 60 anos vindo diretamente em sua direção, as tropas da Ucrânia corriam para aniquilar o inimigo, e ao conseguirem, tinham uma terrível surpresa. Ao serem detonados, os T-54 explodiam com uma violência fora do comum. Certamente, aqueles que se encontravam a poucas dezenas de metros podem ter morrido apenas pela descomunal onda de choque, tamanha a destruição causada por essa tática inusitada. Se os russos fizeram isso como uma técnica para quebrar as defesas ucranianas, ou apenas queriam se livrar de suas peças de museu, ainda não sabemos. Um outro veículo inusitado sendo utilizado pela Rússia no combate é um reflexo de sua situação econômica atual. Como o país foi pesadamente sancionado em diversos campos econômicos, a Rússia recorre ao comércio com a China para adquirir bens que antes comprava do Ocidente. E com as perdas de material militar, a compra de fardamentos, eletrônicos e veículos leves também aumentou. Um desses veículos que tem marcado presença nas filmagens do conflito nas últimas semanas é o Desert Cross 1003. Produzido pela Odyssey Industries na China, é um pequeno veículo de 1,6 tonelada, que pode transportar até 550 quilos de carga. Seu motor é a gasolina, com injeção eletrônica e resfriado a líquido, que pode gerar até 87 cavalos. O Desert Cross 1003 tem 3 assentos na parte dianteira e uma caçamba atrás para levar material. O veículo pode ser utilizado em estradas de difícil acesso para levar pequenas quantidades de suprimentos ou transportar feridos. O que está sendo observado, entretanto, é o uso do Desert Cross na linha de frente, em terrenos tão acidentados que até blindados com esteiras têm dificuldade de ultrapassar. Mesmo em assaltos frontais, ele já foi observado, com infantaria montada em todos os espaços disponíveis. Infelizmente, por ser leve e não ter blindagem, tem sido destruído regularmente por drones ucranianos. O emprego dos mais de 2.000 Desert Cross russos poderia ser mais efetivo. Entretanto, a natureza da guerra vê o pequeno carro ligeiro ser visto cada vez mais em situações fora do seu envelope operacional. E a última arma dessa lista é, além de muito diferente, extremamente cruel. O TOS-1 é um sistema lançador múltiplo de foguetes, baseado no chassi do T-72. Possui uma tripulação de 3 militares, 9,5 metros de comprimento e pesa 41 toneladas. O veículo recebeu uma variante chamada TOS-1A, classificada como lança-chamas pesado, que possui 24 tubos lançadores de foguetes, diferentes dos 30 da versão base. Sua denominação de lança-chamas não se dá pelo uso clássico de elementos inflamáveis sendo incendiados e lançados sobre inimigos. A razão dessa classificação é o uso de mísseis termobáricos. Munições termobáricas funcionam da seguinte maneira: ao chegarem ao seu alvo, uma explosão inicial dispersa um material altamente explosivo, seja um explosivo em pó, em forma líquida ou gasosa. Logo em seguida, uma segunda explosão detona o material disperso no ar, o que gera explosões imensamente violentas. As vítimas das munições termobáricas podem morrer tanto pela onda de choque descomunal, que rompe diversos órgãos internos, quanto pelo vácuo gerado pela explosão, que pode romper os pulmões subitamente. Os que ficam mais perto do centro da explosão são em parte vaporizados, tamanho o calor e a pressão da detonação. O uso de alguns desses veículos permite uma leitura da situação logística da Rússia. A produção de blindados modernos não está sendo suficiente para repor todas as perdas no front, mas a utilização de recursos estocados aparentemente tem funcionado para pressionar as forças da Ucrânia. Os estoques russos desses blindados não são infinitos, com imagens de satélite mostrando diversos locais de preservação desses veículos lentamente ficando mais vazios. Então logo uma mudança de postura terá que ser feita para poder se manter a capacidade de combate.
Mas e o que você acha? A Rússia ainda tem reservas de blindados suficientes para ganhar a guerra? E o que acha de um vídeo falando dos veículos mais malucos que a Ucrânia usa? Conta pra gente aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos. Também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra 2 para não perder mais nada.